Bom dia a todos, feliz sábado, aos que nos acompanham pela internet. Hoje nós vamos tratar de um assunto propício para o momento, acerca do nascimento de Jesus e a tradição. Vamos ver o que tem de real na história de datas aí, do calendário e acerca do que significa essa tradição. Então, especificamente, nós sabemos aqui que o nascimento de Jesus Cristo é uma realidade. Foi uma realidade, continua sendo realidade para todos os cristãos. Porém, resta saber se a Bíblia fala alguma coisa sobre o nascimento dele, sobre a questão de datas. Sobre a morte dele, nós sabemos que a Bíblia também ela tem uma referência, né? Mas com relação ao nascimento tem? Vamos verificar os detalhes com relação a calendários. Mas o nascimento de Jesus Cristo aconteceu por meio de uma virgem chamada Maria, e que isso ninguém pode contrariar. O nosso grande Criador dos céus e da terra, Criador do universo, ele se fez homem para salvar a humanidade. E vamos observar alguns detalhes, o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito de Profecia e o que diz a história. Nós vamos verificar essa questão por detalhes aqui até dar o tempo aí de chegar a 11 horas. Nós temos aí 1h e 20 minutos para nós tratar desse assunto. Vamos tentar aqui resumir um pouco também, além do material que temos, para que fique mais compreendido pelas pessoas que nos assistem. Vamos lá para os textos. Aí o tema, o nascimento de Jesus e a tradição. Corrige esse texto. Corrige isso. O nascimento de Jesus Cristo e a tradição. Mais ou menos é a história dos magos lá. Aqueles pastorzinhos que andavam lá nas colinas. Deus era tanta pastoreando, né? Aí o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, uma ilustração aí, através dessas imagens. E vamos, como sempre temos citado esse texto, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso aí foi o que se tornou nessa criancinha aí, tá? Essa ilustração que vocês veem. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, tem uma profecia. Profecia esta que diz: Tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele está apresentando, segundo a profecia, que Jesus nasceria numa cidade pequena chamada Belém. E essa profecia estava lá, e os profetas certamente acompanhavam esse acontecimento, que o Filho de Deus iria nascer lá em Belém, da Judéia, por meio de uma virgem lá, chamada Maria. E ela foi envolvida aí pelo Espírito, pela sombra do Onipotente, pelo Espírito de Deus. Então, aquele que planejou salvar o homem, veio se tornou homem nessa profecia, aí podemos ver. Uma cidade chamada Belém. E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Ela poderia ser menor na questão territorial, mas por nascer aquele que criou o universo, criou os céus e a terra, mais fundo das águas, que lá iria nascer um menino chamado Jesus, aquele que anteriormente, antes de se tornar homem, tinha criado todas as coisas. E ali Judá, por mais que fosse pequena, mas no quesito aí, no que se diz respeito a Jesus Cristo, ela não era jamais a menor dentre as capitais de Judá, porque nela iria nascer o guia que ia apacentar o povo de Deus, Israel. Isaías capítulo 9, versículo 6 também tem uma profecia muito interessante aí, que fala acerca desse menino que havia de nascer lá naquela cidade chamada Belém. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E esse menino seria o seu nome qual? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esse menino, além de maravilhoso, que teria como nome, seria o Conselheiro, seria o Deus Forte, seria o Pai da Eternidade, seria o Príncipe da Paz. Ai, que maravilha. Então essa é uma profecia Maravilhoso. que fala acerca desse menino que havia de nascer. Em Isaías 7, versículo 14, o mesmo profeta, referindo-se ao Filho de Deus, esse Filho de Deus que haveria de se fazer homem e tornar-se um com os homens, nascido daquela mulher chamada Maria, uma virgem. O profeta diz no capítulo 7, verso 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Aquele Deus forte, aquele Pai da eternidade, aquele Príncipe da paz, aquele Conselheiro, aquele maravilhoso, se faria homem através de Maria ali, em Belém da Judéia, que fugiria para o Egito, porque Satanás, através de Herodes, queria matar a ele, e depois ele seria chamado do Egito. Também tem uma profecia para se cumprir com relação a isso, que ele seria chamado do Egito, porque para lá ele tinha fugido, os pais dele tinham levado ele para lá, mas que passaria a vida vivendo em Nazaré, porque ele é chamado Jesus de Nazaré por causa disso. Na verdade, ou melhor, esse nome Jesus de Nazaré, ele veio do Egito porque fugiu para lá, né? E seria chamado por esse nome porque iria morar em Nazaré. E o povo disse que quando Maria passou com ele, disseram assim, o que é que tu vai levando aí? Ela disse, o menino. Se fosse um menino, tu não dizia. Não foram nem ver. Então, esse é Emanuel, que significa dizer Deus conosco. Como é que Deus está conosco? Em seu Filho Jesus Cristo. Tá? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Olha aí o decreto. Para que todo mundo se alistasse. Não é diferente de hoje, né? Existem os alistamentos, né? E naquela época saiu exatamente aquele decreto por parte de Augusto, César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E todos iam se alistar.
cada um a sua própria cidade, né? E aquela cidade que foi José e Maria se alistar, exatamente ele foi na sua devida cidade como os demais. E subiu também José da Galileia, lá da cidade de Nazaré. Olha de onde ele era. De Nazaré a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Foi lá para Belém que ele foi se alistar, né? Mas ele estava morando aonde? Uma cidade chamada Nazaré. E Jesus Cristo passou cerca de 30 anos morando naquela cidade. Ele nasceu em Belém. Mas ele teve que fugir quando nasceu, porque Herodes queria matar. Quando ele voltou, Aí quando o rei Herodes morreu, o Senhor apareceu em visão lá para eles, lá, para aquele casal, para que ele voltasse com o menino. Só que quem assumiu foi o filho mais velho lá do Herodes, chamado Arquelau, que era semelhante a ele no caráter, e José teve medo de morar lá, né? Aí preferiu ir para Nazaré. E por lá se cumpriu as profecias no que diz respeito que ele seria chamado de Nazareno, que ele passou maior tempo morando em Nazaré, e que ele nasceria em Belém em virtude da fuga deles, para que o rei não matasse, né? E a profecia também diz que ele seria chamado do Egito, porque era para lá que eles tinham fugido. Então precisa a gente entender as profecias. de Nazaré, tem agora, sai quando E como eles eram lá da casa da família de Davi, eles teriam que ir se alistar lá naquela cidade chamada Belém. E nesse intervalo aí aconteceu todos esses acontecimentos. O nascimento de Cristo nasceu na viagem da saída deles para lá. Vamos ver, acompanhar aqui os detalhes. Em Lucas 2, versículo 5 e versículo 6, a fim de se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz. Está listar inteira. É tipo, por exemplo, as pessoas do governo, por exemplo, não pede que todo mundo regularize seus dados. passa na casa fazendo. Licenciamento. Hoje Se até eles não fizeram esse ano, não fizeram. todo ano eles fazem. Ah, Agora com relação a dados, todo ano eles pedem. eu não vi eles fazendo. Agora tem os dados mais criteriosos, né? Aposentado, por exemplo, para receber dinheiro tem que provar lá se está vivo ou não, né? Ah, mais difícil. Se não for, não tira. Exatamente. Então todo ano eles fazem isso. Correio, ele foi buscar o cartão dele fora. Vamos lá. E o que aconteceu? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Então vamos ver como foi o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, eles agora estavam indo para o alistamento lá em Belém, mas já estava ali para cumprir seus 9 meses de buchuda, né? A Maria, grávida. E antes deles se ajuntarem, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo, ali logo no início, né? Passou-se o período de 9 meses e eles já estavam nessa viagem aí para se alistar, aí em Belém. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, porque o que nela estava era do Espírito Santo, então ele tentou deixá-la secretamente, a questão. Sem dizer nada. Poxa, mas não está aparecendo não. Não, aí foi no início. Nós estamos misturando os dois ocorridos, no começo e no fim. Naquela viagem anterior que nós começamos, estava na viagem, já estava ela no ponto de dar menina. Aí ela estava ainda no início da sua gravidez. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o pai desse menino que havia de nascer de uma mulher para salvar a humanidade, desde o homem até a mulher, ele foi gerado do Espírito Santo. Portanto, a mãe era Maria, mas o pai era o Espírito Santo. Isso, para quem questiona a questão da Trindade, dá para perceber claramente aí que quem gerou ele foi o Espírito Santo. Então, o pai é quem gerou. Então, por parte de Deus, o Espírito. Por parte do homem, a mulher. Então, ele é filho de Deus, porque nasceu da parte do Espírito, e é filho do homem porque nasceu de uma mulher. Então, ele agora com as duas naturezas, humana e divina. Então, ele se fez homem, tá? Para salvar o homem. Mas ele era Deus, ele estava com Deus. Ele era o verbo de Deus. E dará à luz um filho, segundo está Mateus 1, 21 e 22, e dará um filho e chamará o seu nome Jesus. Mas lá não era o nome Emanuel, conforme a profecia de Isaías? O que significa dizer Emanuel? Deus conosco. Então quem é nascido de Deus é Deus. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E Deus é Espírito, então o Espírito ali foi quem gerou a Jesus. Então ele, Jesus Cristo ali, era filho de Deus, da parte do Espírito, né? Significa Emanuel, que em Cristo Jesus agora como filho do homem, filho de Maria. Agora ele com as duas naturezas, uma não substituiu a outra. Da parte do Espírito, filho de Deus, da parte de Maria, filho do homem. Então agora como homem ele seria chamado de Yeshua, ou Jesus, conforme queiram aplicar. Mas esse aí era o Criador dos céus e da terra. Alguns dizem que era o Deus cavalo, não sei o quê. Mas isso aí é a questão de cada um. A gente tem que saber as intenções aí da verdade com relação ao Criador, aquele que se fez homem. Então da parte do Espírito Deus, da parte de Maria homem. Então ele é filho de Deus e também filho do homem. E o nome dele seria chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz o seguinte. No verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lo-ão pelo nome de Emanuel. Veja que ali atrás Jesus, aqui é Emanuel. Jesus é o homem, mas Emanuel é Deus. Então juntou as duas naturezas e fundiu numa só pessoa, Cristo Jesus. E realmente aí esse nome Emanuel traduzido é Deus conosco. E o Deus conosco é por meio de Jesus realmente. Se alguém quer chegar a Deus tem que ir por Jesus. Senão não chega, porque Deus conosco é por meio dele. E José agora estava sonhando, né? Estava dormindo, acordou. Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu a sua mulher. E não conheceu ela até que deu à luz a seu filho, o primogênito. E pôs-lhe o nome Jesus. Observe só, aí Jesus Cristo era tido aí como o quê? O primogênito dela. Significa dizer que foi o primeiro, né? E aqueles irmãos dele, que o desejado pelas nações, está escrito dizendo que todos os irmãos dele eram mais velhos que ele. Como é que ele é o primogênito? Se todos os outros irmãos dele eram mais velhos que ele. O primogênito é o primeiro. É porque José vinha de um outro casamento. E estava trazendo filhos do primeiro casamento. E ao casar com Maria, logicamente que eles agora eram irmãos. E não aconteceu que até que deu à luz seu filho, então ele não poderia ter relacionamento sexual com ela até que nascesse aquele menino. E na verdade ele ali seria o quê?
o primogênito. E pôs-lhe por nome Jesus, conforme a profecia. E agora Deus conosco, através dele. E olha só o que acontecia com os irmãos de Jesus. Aquilo comprovando aquilo que nós falamos de desejar todas as nações. Tudo isso desgostava os irmãos. Tudo isso o quê? Tudo que Jesus fazia. Porque o que Jesus fazia era de acordo com as Escrituras. E aquilo ali, quando contrariavam os irmãos deles, ficavam desgostosos. Por quê? Porque eram eles os mais velhos que Jesus. E Jesus era o primogênito, filho de Maria. Porém, os irmãos dele, todos eles eram mais velhos do que ele, porque era filho de José. Não de Maria, não nasceram do ventre de Maria. Todos eles, portanto, eram mais velhos que Jesus. Portanto, aí achavam que ele devia estar sob a direção deles, porque o que se cria anteriormente, segundo as Escrituras, é que os mais velhos tinham a procedência sobre os mais novos. O pai, a mãe e os mais velhos iam tendo a procedência sobre os mais novos. Né? E eles, por serem mais velhos que Jesus, achavam que ele tinha que calar e tinha que aceitar tudo que eles diziam. E aí onde estava o porém, porque ele andava segundo as orientações de Deus. Ele não ia obedecer ninguém. E acusavam eles a Jesus de se julgar superior a eles. Então, o que acontecia? Até com o próprio Jesus Cristo aconteceu isso. Eles achavam que Jesus estava se achando, querendo ser o mais superior do que eles. E, na verdade, ele estava apenas sendo educado por Deus e por alguém que era temente a Deus. E aquilo deixava eles insatisfeitos. E eles acabavam, muitas das vezes, reprovando a Jesus, porque achavam eles que Jesus estava se colocando acima dos mestres, né? Dos líderes, dos professores, dos sacerdotes e daqueles príncipes da época. Aquilo ali geralmente tirava eles do sério. E hoje é a mesma coisa. Ninguém pode saber mais do que pastor, não. Mais do que líder, porque senão a gente está se achando. Não tem estudo nenhum e de repente se acha mais do que um que fez tantos anos de escola. O inimigo faz a obra através do pastor. E muitas vezes também os irmãos dele ameaçavam ele e procuravam intimidar ele. Olha a vida de Jesus como é que era. Mas ele seguia avante tomando por guia as Escrituras. Era assim que ele fazia. É assim que nós devemos fazer. Não importa o que vão achar da gente. Se acham que a gente quer saber mais do que todo mundo, se acham que a gente está sendo insubordinado, não interessa o que eles acham. O que interessa é que nós estejamos como ele, com intimidade com as Escrituras Sagradas. Não sendo intimidado por ninguém. As Escrituras o nosso guia, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Agora vamos ver a questão do nascimento dele. Aí nós já olhamos um pouquinho da vida dele, com os irmãos dele, né? Já vimos aí a fuga dele. José com Maria com a fuga dele lá no mundo do Egito. Indo para se alistar, mas depois fugindo para o Egito e depois retornando para Nazaré. E aí o crescimento dele, Cristo Jesus, com os irmãos lá, os filhos de José. E agora diz Lucas 2, versículo 11 e 12. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Ali já no caso, a profecia do nascimento de Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. É aqui onde eles tiram a base do Natal, tá? Como vocês veem, até agora data nenhuma, né? E nós vamos percorrer um pouco a história, a Espírito de Profecia, a Bíblia, e finalizar com a Bíblia, porque ela realmente é a nossa guia, assim como era a guia de Jesus Cristo.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. O menino estaria, ao nascer, enrolado aí num pano, em cima de uma manjedoura, né? Junto com os animais lá. A cidade foi conforme a profetizada. A cidade de Davi, que era Belém, na Judéia. E quando os 8 dias foram cumpridos, porque depois de 8 dias de nascido, as crianças do sexo masculino teriam que ser realmente circuncidadas, foi dado agora o nome dele Jesus, ali. Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Até mesmo antes de Maria ter Jesus Cristo, o nome dele já teria sido falado para a mãe dele que o nome dele seria Jesus. E ao ser circuncidado ali se comprovou ali o nome dele, conforme fora dado pelo anjo. O sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial, aos 8 dias, né? Tomou a criança nos braços, ergueu-a perante o altar, depois devolveu para a mãe dele, a Maria, e inscreveu lá o nome dele, Jesus, na lista dos primogênitos. Mais uma vez, aí como primogênito, comprovando que ele era o mais novo naquele outro texto, de que todos os irmãos dele, os filhos de José. Mal pensava aquele sacerdote, enquanto a criança lhe repousava nos braços e arrolava ali o nome dele, Jesus, mal sabia ele que ali era a majestade do céu, o Rei da Glória. Aquele que tinha se feito homem. E cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, olha só, quando ocorreu aquela questão do alistamento dele, olha. Cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, José e Maria levaram a Jerusalém. Olha só o que aconteceu aí. Depois do nascimento dele, lá em Belém da Judéia, eles foram levados a Jerusalém 40 dias depois, certo? Para apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício. Então, percebo que aí eles ainda estavam de boa, né? Não tinham fugido ainda, até os 40 dias. Porque ela teve ele, lá em Belém da Judéia, levou ele em Jerusalém, para apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício. De boa até certo ponto, né? Porque ele realmente foi mandado sair porque o rei queria matar ele, né? Estou me referindo aqui a outro acontecimento que vai ocorrer aqui. Esse fato aí foi antes do rei mandar. Não, na verdade aqui, o nascimento dele, dá a entender que foi depois desses 40 dias, né? Na verdade ele nasceu e foi apresentado depois lá em Jerusalém, né? Pois é, aí então a perseguição do rei foi depois desses 40 dias. Não, se nós observar bem, a perseguição do rei foi ainda para matar as crianças, não foi? Foi, mas foi depois de 2 anos. Certo. Aí ele foi mandado ela fugir com o menino, né? Uhum. Não foi mandado fugir com o menino? Foi, do Egito. Né? Fugir com o menino. Então, se era para fugir com o menino, então ele já tinha nascido, não é verdade? Dá a entender isso, né? Então aí ainda não estava naquele acosto do rei ainda, né? Pelo visto, né? Pelo rei Até 40 dias estava, né? Tranquilo. Ainda estava tranquilo, né? Tá dando a entender isso, né? Pode ser que nós estejamos errados na compreensão, mas aí depois dos 40, porque ainda foi apresentar em Jerusalém, e lá era que estava o acosto, né? Do rei. Irmão, o rei só soube. Foi quando ele esperou as pessoas voltar, que não voltaram. Isso. Um bocado de tempo. Isso. Só que aí está dando a entender que ele já nasceu. O rei já tinha inquirido aqueles homens lá, os pastorzinhos lá. Só que ele não passou mais por lá. Não, pois é, que ele esperou pra ele Aí voltar. ele tramou, o rei tramou. Não se sabe quanto tempo depois o rei tramou, né? É. Pode ser que tenha sido depois dos 40 dias. Irmã, eu acho que... Tá? Não, mas depois dos 2 anos foi para matar. Foi, 2 anos foi para matar. Então significa, dá a entender, ao entendimento
normal, natural, dá para ver que se ele foi apresentar Jesus Cristo em Jerusalém, então aí não está ainda numa situação de fuga, tá? Não, querido. Então nós sabemos que o rei tramou. Talvez E ele José soube. teve que fugir, não foi? Teve que fugir. Só que o nascimento dele foi numa manjedoura. Agora temos que observar o detalhe para nós não confundir tanto, né? Vamos ler só aqui o que está aqui, depois a gente vai ver esses outros detalhes, se for possível. Mas aqui está dando a entender que foi José e Maria levaram ele a Jerusalém para apresentar ele ao Senhor e oferecer sacrifício. Não foi isso que está dizendo aí? Nós não vamos fugir do que está aí no texto, tá? Cada texto desse aí tem um significado, uma interpretação da própria Bíblia. Vamos parar aí nesse aí, depois a gente vê os detalhes à medida que for aparecendo luz aí. Isso estava de acordo com a lei judaica, tá? E como substituto do homem, Cristo se devia conformar com a lei, em todos os particulares. Ele nasceu sob a lei. Então a lei de Deus também e a lei dos homens tinha que ter a conformidade, né? Enquanto não confrontasse com a lei de Deus, é assim como nós devemos fazer hoje, né? Está também de acordo com as leis também, desde que não confronte a lei de Deus. Então ele foi para Jerusalém aí, juntamente com seus pais, né? Para ser apresentado ao Senhor em sacrifício. Já havia sido submetido ao rito da circuncisão, certo? 8 dias após o nascimento, agora aos 40 foi apresentado lá em Jerusalém, né? Como penhor de sua submissão à lei. E este é aquele da qual Deus disse João Batista: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Como é que ele foi primeiro do que João? Porque antes dele ter nascido como homem, que veio depois, como homem, depois de João Batista, ele já era Deus. Por isso que ele era antes de João. Por isso que ele diz assim: ele era antes de mim. Mas é aquele que era Deus e se fez homem. Como homem ele veio depois de mim. Tá certo? Não pensou o sacerdote que essa criança era aquele de quem Moisés escrevera. Esse aí é aquele que era Deus, que deu todas as instruções para Moisés, para Israel, que levou a terra prometida, que depois, no tempo previsto, se fez homem e morreu na raça humana, pela raça humana, esse aí que nasceu de uma virgem, chamada Maria. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. Ele estava se referindo a Jesus Cristo. E a esse Jesus, né, que haveria de ser levantado, suscitado dentre os profetas, vocês ouvireis, e tudo que vos disser, vocês deveis obedecer, fazer, né? Não pensou que essa criança era aquele cuja glória Moisés rogara ver. Olha quem era. Então, não há dúvida no Espírito de Profecia de que esse menino que havia de nascer era Deus, conforme está em João capítulo 1, verso 1. Porque quem foi que Moisés pediu para ver a glória de quem? Não fica dúvida, né? Vamos prosseguir. Então ele disse: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Lá de Êxodo 33, 18. Ele estava pedindo para ver a glória de quem? E esse de quem ele estava querendo ver a glória, ele disse: olha, a minha glória jamais tu pode ver. Minha face de rosto, cara a cara, tu não pode me ver, não. Ele se colocou numa fenda, apareceu pelo meio de uma fenda, ele pôde ver lá pela fenda da rocha, e essa rocha é Cristo. Então, Deus conosco. Nós só podemos ver a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E esse aí de qual Moisés quis ver a sua glória é aquela criança que aquele sacerdote ergueu lá com 8 dias de nascido, e aquele que foi ser apresentado lá em Jerusalém após os 40 dias de nascido. Mas alguém maior do que Moisés se achava nos braços do sacerdote.
E ao escrever o nome do menino, escrevia o daquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Quando ele escreveu o nome Jesus lá, na verdade ali estava inscrito ali o nome daquele que era Deus. Que juntamente com a humanidade e a divindade tornou-se um. Se fez um em Cristo Jesus. O Shekinah era a presença visível de Deus lá no santuário, né? Quando aparecia aquela glória lá acima da Arca da Aliança, da lei de Deus. Aquilo ali era chamado de Shekinah, e era chamado de presença de Deus. Mas Jesus Cristo ali, ninguém podia ver Deus, via a glória, né? Mas agora podia ser visto visivelmente a presença de Deus em Cristo, em Jesus. Aquela presença que estava lá do Shekinah invisível, agora podia ser visível diante dos homens, através de Jesus. O Shekinah, aquela presença visível, se afastara do santuário. Mas no menino de Belém encontrava-se velada a glória, ante a qual se curvam os anjos. Amém. Olha só, aquela glória ali, quem se curva aquela glória? Os anjos. O menino de Belém encontrava-se velada a glória ante a qual se curvavam os anjos. Então onde era que estava Jesus antes de fazer o homem? Na meio daquela glória, na presença invisível de Deus ali, lá estava ele oculto. Quando Israel adorava ali, diante daquela glória, lá escondido naquela glória estava o Filho de Deus, Cristo Jesus, que agora aí estava visível como homem nos braços daquele sacerdote. Essa inconsciente criancinha, era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar. Pode ver que aos 8 dias era oferecido, aliás, era feita a circuncidada da criança com 8 dias, né? Diante do altar ali. Então, essa criancinha era a semente prometida a quem apontava o primeiro altar, construído à porta lá do Éden. Este era Siló, o doador de paz, aquele que disse aos discípulos: a minha paz vos dou. Foram ele que se declararam a Moisés como eu sou. Olha aí, como não há dúvida para esse tema com relação à humanidade e à divindade. Tá? Aí é explicado. Fora ele quem na coluna de fumo e fogo servira de guia a Israel. Olha quem era que estava guiando Israel. Antes de ter vindo como homem, ele estava guiando a Israel, assim como João disse. Ele era antes de mim. Ele era antes de Israel, era antes de Moisés, antes de Adão, antes de Eva. Era o desejado de todas as nações. Olha só quem era que as nações, todas elas desejavam. É a raiz e a geração de Davi. Era a resplandecente estrela da manhã. Tudo isso aí era Jesus Cristo. O nome daquele impotente menino inscrito no registro de Israel, declarando nosso irmão. Olha só, irmãos. Ele era declarado agora nosso irmão, como filhos de Israel, como da geração de Davi. Ele era declarado agora irmão nosso, mas isso como homem. Mas como Deus, ele é o que para nós? Pai. Ele conforme a profecia, ele será chamado Pai da eternidade. Seu nome será Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele era Deus conosco, que através daquele menino que havia de nascer, Coisa maravilhosa dessa. todos que olhassem para ele estariam a olhar para Deus. Assim como alguém olhava para a glória, lá no santuário estava oculto a presença de Cristo, agora poderia ser visto Cristo, porém agora escondido a glória. Perceberam? A glória de Cristo, ele não podia se manifestar com ela porque
o mundo não suportaria. Lá no passado podia ser visto a presença de Cristo lá através da glória, mas agora podia ser visto Cristo, mas não a glória, como era na sua plenitude lá no céu. Então essa glória estava oculta, para que o homem suportasse a visão e ver Jesus Cristo e permanecer vivo. E o nome daquele impotente menino escrito lá nos registros de Israel, declarando nosso irmão. Porque alguns querem aceitar Jesus só como irmão. E não é bem só isso, não. Ele é nosso irmão como filho de Maria. Mas antes dele ser filho de Maria, ele era só filho de Deus. Então nenhum ser humano pode achar que Jesus Cristo, como filho de Deus único, o único filho de Deus, a gente queira se comparar a ele, querendo ser irmão. Ele é nosso pai. Ele é nosso irmão como homem. Foi para isso que ele veio salvar a humanidade. Assim como o irmão mais velho, ele tinha procedência sobre os demais irmãos, assim é Jesus Cristo, é o nosso irmão mais velho. Então ele tem procedência sobre todos nós, mesmo como homem. E foi para isso que ele veio, para nos salvar e nos dar esse privilégio de retornar à pureza como era antes, como foi feito o homem lá no jardim. Então, declarando nosso irmão, era a esperança da caída humanidade. A criança por quem fora pago o resgate era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Era ele o verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A cabeça de um sacerdócio perpétuo. O intercessor. A destra da majestade nas alturas. Os discípulos foram ter com Jesus levando sua mensagem. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Porque aqui João Batista batizou a Jesus Cristo e com convicção sobre o sinal de aquele que havia de descer a pomba. Mas aqui ele foi preso, Jesus não visitou. E por não ter sido visitado, ele teve dúvida. E mandou que 2 de seus discípulos fossem perguntar a Jesus se era ele mesmo, ou se haveria de esperar outro, né? Com o pouco espaço decorrido, desde que o Batista apontaria a Jesus e proclamara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. E agora pergunta, és tu aquele que havia de vir? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, aquelas imagens nós mostramos no princípio. Ele nasceu, Jesus Cristo, lá em Belém da Judéia, e nasceu no tempo que o rei Herodes reinava ali naquela época. E aí vinham uns magos lá do Oriente para Jerusalém, e foi onde foi revelado para aqueles homens acerca do nascimento de Cristo. E dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então certamente eles estudavam a profecia, né? Os anjos é representado por estrelas. O símbolo de anjos aí é a estrela. E aqueles homens tinham visto a estrela lá no Oriente. E estavam acreditando que era acerca de Jesus Cristo que veio adorar ele, lá em Jerusalém. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, porque aquela história se espalhou na cidade toda, né? E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém perturbou também junto com ele. E os anjos do céu não foram à escola dos profetas entoar os seus cânticos sobre o templo ou as sinagogas, mas foram aos que eram suficientemente humildes para receber a mensagem. Quem era esse suficientemente humilde para receber aquela mensagem? Senão aqueles pastorzinhos que estavam vindo lá do Oriente a Jerusalém. Cantaram as alegres novas de um Salvador sobre as campinas de Belém. Enquanto os grandes, os soberanos e os
honrados foram deixados em trevas. Quem eram esses soberanos honrados que foram deixados em trevas? Aqueles que estavam lá em Jerusalém. Os humildes e pequenos eram aqueles que estavam vindo lá do Oriente. Porque estavam perfeitamente satisfeitos com sua posição e não sentiam necessidade de uma piedade maior do que aquela que possuíam. Os mestres nas escolas dos profetas, os escribas, os sacerdotes, os governadores, eles foram os piores perseguidores de Jesus Cristo. Aqueles que apresentavam as mais altas pretensões de luz espiritual, foram eles exatamente os que menosprezaram, os que rejeitaram e crucificaram a Cristo. Sobre as colinas de Belém, acha-se reunida a inumerável multidão de anjos. Esperavam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Eles esperavam o sinal. E Jerusalém sequer sabia de nada. Mas apareceram uns homens lá do Oriente, que foi guiado pelaquela estrela. Se houvesse os guias de Israel sido fiéis ao depósito que lhe confiaram, teriam partilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus. Mas assim foram passados por alto. Israel, o povo de Deus, que era para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, não anunciaram. O que anunciou foi aqueles que para eles eram estranhos. E os guias de Israel tornaram-se os instrumentos de Satanás em combater o Salvador. Como é que um povo que foi escolhido por Deus agora torna-se instrumento de Satanás combatendo o próprio Deus? Se houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, e eles teriam honrado como mensageiros seus, para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus, mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Aquele povo que estudava as profecias, quando Cristo estava para nascer, de acordo com as profecias, foram passados por alto, não deram atenção às profecias. Mas hoje é possível nós sabermos a quem fora ele apresentado, Cristo. Aqueles pastorzinhos vindo lá do Oriente. Os ciúmes e desconfiança dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto, e o coração do povo se desviou de Jesus. A nação judaica fora conservada como testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. A nação judaica, portanto, fora conservada como testemunho. No seu devido tempo, foram passados por alto, mas a própria nação fora conservada como testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi. É uma testemunha tão forte, né? Uhum. E, no entanto, não sabiam eles que sua vinda se achava agora às portas. Muitas coisas podem acontecer em nossos dias e nós ser passados por alto, porque nós sabemos que uma coisa há de acontecer e não acreditamos quando vai acontecer. No templo, o sacrifício matutino e vespertino pela manhã e pela tarde apontava diariamente ao Cordeiro de Deus, que havia de vir. Entretanto, nem mesmo ali havia qualquer preparação para o receber. Todo dia de manhã e de tarde eles estavam fazendo aquele trabalho, mas nem sequer havia qualquer preparativo, qualquer preparação para receber. Os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a ocorrer. O nascimento do Salvador. Proferiam suas orações destituídas de sentidos e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens. Mas em sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados
para a revelação do Messias. Nós estamos acelerando um pouquinho mais aqui para nós tenhamos o maior número possível de informação. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis ante o júbilo que comovia o céu. Olha só, o céu todo estava comovido e a terra aqui, por meio lá do povo escolhido de Deus, a capital de Israel, Jerusalém, estava ali o acontecimento que estava em júbilo lá no céu. Apenas alguns estavam ansiando contemplar o invisível. Como eles iam poder contemplar o invisível? Pelo nascimento daquele menino. A esse foi enviada a embaixada do céu. Então significa dizer que aqueles pastores que vinham lá naquelas campinas, eles estavam acompanhando os escritos. Estavam sendo os verdadeiros embaixadores do céu, enquanto Jerusalém estava sendo passado por alto. Eu acho que só para repetir agora. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 11. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Está vendo aí? Fora da nação escolhida por Deus. Houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. A prova é desses pastores aí, né? Esses homens andavam em busca da verdade. Então, muitas pessoas que não estão em Jerusalém, muitas pessoas que não estão dentre o povo de Deus hoje, congregando numa organização, pessoas que não estão aí ainda, mas que estão talvez mais preocupados que os que estão buscando a verdade. E a esses que buscam a verdade será-lhe comunicado o espírito de inspiração como foi aqueles. Um após outro, quais estrelas num céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, né? Primeiro para os judeus, mas depois para os gentios, de forma que para ele não há acepção. Não há judeu, não há grego, não há gentil, para ele... Depois daquele lençol, aí pronto. Os judeus estavam espalhados por toda parte. E sua expectação da vinda do Messias era até certo ponto partilhada pelos gentios. Então os gentios tinham contato com o povo de Deus que estava espalhado em todo o mundo, né? Exatamente aqueles que estavam espalhados eram fiéis, né? Isso. Então muitos judeus fiéis também espalhados, claro, né? Mas logicamente que a sua maioria não, né? Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias das Escrituras relativas ao Messias do que os mestres de Israel. A mesma coisa se sucede hoje. Chegam à terra de Israel e desce o Monte das Oliveiras, tendo à vista Jerusalém. Olha só. Chegaram ali por intermédio do Monte das Oliveiras e agora do Monte das Oliveiras dava de ver a visão panorâmica de Jerusalém. Quando eis que a estrela que lhes servira de guia por todo o fatigante caminho, conduzindo eles até ali o monte das Oliveiras, né? Detém-se por sobre o templo. Agora, sobre o templo. Em cima do templo, ele agora para. Aquela estrela. Desvanecendo-se, depois de algum tempo, aos seus olhos. Então, aquela estrela desapareceu. Ali estava apontando, exatamente direcionando eles, né?
Ansiosos, dirigem-se os passos para diante, esperando confiantemente que o nascimento do Messias fosse o jubiloso assunto de todas as bocas naquela cidade de Jerusalém. São, porém, vãs suas pesquisas. Eles achavam uma coisa e foi totalmente outra. Tá todo mundo falando lá. Entretanto, naquela santa cidade, dirigem-se ao templo, conforme a estrela o conduziu, né? Para seu espanto, não encontram ninguém que parecesse saber do recém-nascido rei. Ali Jesus já tinha nascido aí, né? Porque ele estava sendo conduzido exatamente para ver lá onde o menino havia de nascer. Embora ele tenha nascido lá, naquela manjedoura, mas 40 dias depois ele foi também apresentado em Jerusalém, foi? Com 8 dias de nascido ele foi apresentado ao sacerdote para ser circuncidado. Então, mas antes de surpresa e temor, não isento de desprezo. Aqui as suas perguntas não despertavam expressões de alegria, não. Mas antes de expressar o desperto de alegria ali, havia temor e surpresa, né? Quando eles falavam sobre o nascimento de Jesus Cristo, muitos se surpreendiam. Como hoje, por exemplo, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Se surpreende, questiona, tem medo. Não isento de desprezo. Os sacerdotes repetem as tradições. Continua repetindo as tradições. Exaltam sua própria religião e piedade. Cristo nasceu, aquele sacrifício do Antigo Testamento que apontava para ele, né, teria ali o seu fim segundo as profecias, e aí eles continuaram exaltando a sua religião, as suas tradições, seus trabalhos, os seus sacrifícios e as suas piedades que eles faziam. Ao passo que acusam agora os gregos e os romanos como maiores pagãos e pecadores que todos os outros. E sendo que foi aqueles outros que nem de Jerusalém vieram trazer as boas novas. Mas era considerado por eles como os maiores pagãos e pecadores de todos os outros, mais do que todos os outros. Não queria mais chegar perto. Os gregos e os romanos. Os magos não são idólatras. Olha aí, ó. Ele não era lá de Jerusalém, mas ele não praticava a idolatria. Então eles buscavam o conhecimento do verdadeiro Deus. E aos olhos de Deus ocupam um lugar muito acima desses seus profetas adoradores. Olha. Todavia são considerados pelos judeus como gentios. Mesmo entre os designados depositários dos santos oráculos, suas ansiosas perguntas não fazem vibrar nenhuma corda de simpatia pelos que dizia ser o povo de Deus. A chegada dos magos foi prontamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo uma agitação que penetrou no palácio do rei Herodes. Olha só, a cidade toda ficou em agitação sobre o ocorrido. E preocupou o rei. E ele se turbou muito juntamente com toda a cidade. Aquele rei edomita, astuto, foi despertado ante aquela notícia de um possível rival dele. E inúmeros assassínios lhe haviam manchado o caminho ao trono. Para ele chegar lá no trono, ele teve que matar muita gente. Sim. Sendo de sangue estrangeiro, de Edom, era odiado pelo povo sobre quem ele governava. Aqui quando chegou, o povo de Deus colocar uma pessoa que era, né, Exatamente. da própria linhagem de Israel. Eles governavam. E sua única segurança era o favor lá de Roma.
Herodes, ele suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com os estrangeiros para despertar um tumulto popular, destronando ele do trono. Olha o que ele tinha medo. Ele achava que mesmo aquela viagem daquele estrangeiro lá, e aquela agitação que houve na cidade, poderia o sacerdote estar por trás dessa história. Poderia ser uma conspiração. Conspiração contra ele. É preocupado com bens materiais. Ele ficou desconfiado dos sacerdotes, né? Com medo de ser uma trama. Porém, ele escondeu a sua desconfiança que ele tinha. Trabalhou astutamente. Agora, decidido a malograr-lhes os planos por maior astúcia, ainda, convocou agora quem? Os principais dos sacerdotes, de que ele desconfiava, e os escribas, e interrogou eles quanto aos ensinos dos livros sagrados. Queria saber da Bíblia agora, né? Das Escrituras, com relação ao que a Bíblia dizia acerca do menino que havia de nascer, porque alguém, né, veio de lá das colinas, né, lá do Oriente a Jerusalém, e de repente Jerusalém estava cheia, né, de agora de especulações, e ali chegou até o palácio, e agora ele convoca quem? Os sacerdotes e os escribas para ser interrogados por ele. E agora ele queria saber sobre os ensinos dos livros sagrados, com relação ao lugar do nascimento do Messias. Ele queria saber em que cidade a Bíblia falava que ia nascer aquele menino. E nós vimos aí anteriormente que os textos que diz que ele ia nascer em Belém, Efrata, né? Em Belém da Judéia. E os sacerdotes certamente disseram, né? Agora, porque não atenderam o nascimento de Cristo, sabe-se que era por causa das seu egoísmo. Não era o Cristo que eles esperavam. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, o rei pergunta para eles onde haveria de nascer o Cristo. E os sacerdotes e escribas, os doutores da lei ali, lhe disseram que Cristo haveria de nascer em Belém da Judéia, porque está escrito assim, que o profeta Isaías havia dito que ele e tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então aí os sacerdotes foram passados por alto, mas eles sabiam da profecia. Tanto é que foi eles que disseram para o rei aí a profecia. Como é que eles não aceitaram mesmo? É a mesma coisa hoje, não? Muitos estão sabendo das coisas, mas não vão aceitar. O conhecimento só de filho, né? Sente grávida piedosa. Então Herodes, após agora investigar os sacerdotes e os líderes, agora chama de forma secreta os magos agora. Já que os líderes disseram que onde estava escrito a profecia, agora não foi apresentado para eles, nem sequer houve tumulto na cidade, mas não partiu dos líderes ali aquela questão do nascimento de Jesus, porque eles tinham conhecimento da profecia, mas não estavam nem esperando nada. Estava vindo exatamente daqueles homens, e agora o rei Herodes chama aqueles homens secretamente. E passou agora a fazer pergunta para ele, inquirindo deles acerca do tempo. É como se dissesse, agora nós já sabemos onde ele nasceu, já sei onde ele nasceu, os sacerdotes me disseram, está escrito nas escrituras. Agora eu não estou conformado só aonde, eu quero saber quando. E agora ele inquiriu sobre eles, dizendo, procurando para eles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Eles queriam saber o detalhe agora, quando foi que essa estrela veio, quando foi que ela apareceu para vocês. Os detalhes, né?
Ele estava tramando para matar Jesus, dizendo ele que ia adorar também. E enviando eles a Belém, disse: agora vocês vão e perguntai por lá diligentemente pelo menino, já que ele vai nascer lá, e a estrela foi vista nesse período aqui. Então vocês vão lá e procuram localizar o menino. E quando vocês acharem ele, me participa onde ele está, para que eu também vá adorar ele. Só tramando para matar Jesus. Entendeu? Herodes convidou então os magos a uma entrevista particular, que foi essa escondida também. E rugia-lhe no coração uma tempestade de ira e de temor. Mas manteve um exterior sereno e recebeu cortesmente os estrangeiros. É falsidade, hein? Indagou em que tempo apareceu a estrela. Aí é só uma repetição, para aí que está no Espírito Profecia, no Desejo das Nações, aquilo que está na Bíblia. E professou saudar com alegria a notícia do nascimento de Cristo. E pediu aos seus hóspedes: perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que também o vá e adore. Assim falando, despediu aqueles homens para que seguisse o seu caminho a Belém. E ele ficou de voltar por lá. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Olha, de novo. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Está vendo? E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Agora eles tinham que, segundo o rei, voltar lá para dizer para ele, né? A estrela aí era muito aparecer para o rei mesmo. Hein? E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. E abrindo-se os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. É aí um dos pontos onde surge aí os presentes aí escondidos no dia de hoje. Isso aí nem é uma base, é uma tradição humana que... Mas ele estava dando presente para... Mas mesmo assim está diferente, mas eles usam esse texto aí, mas não tem nada aí. Eles não deram presente? Deram, mas eles receberam. Maria para se dar. Está falando aí é quando nasceu, ele deu presente para o... Eu estou falando do amigo secreto. Estou falando do amigo secreto, do nascimento dele. Como é que ele está falando do amigo secreto? Ele está falando só de dar para a criança, porque às vezes a gente também quando vai visitar, né? Ah, vamos seguir. Os que estão vendo aí estão entendendo. Aí é claro, mostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Estou dizendo que, com base nesse texto de Mateus 2,11, surgiu aí a tradição do troca de presente. E outra história que acontece que um pai que tinha uma filha, tinha uma pessoa lá que dava presente lá escondido, secreto. Aí tornou-se esse negócio de presente secreto. Mateus 2,12. Como é que é? Não, eu tô falando aí é de dar presente pra criança. Que às vezes a gente... E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aí, ó, o Herodes exigiu deles que ele fosse por lá, pelo palácio. Para dizer, olha, ele está em tal lugar, assim, assim, assim. E é lá mesmo, na cidade tal, no lugar tal, assim, assim. Aí Herodes só... Eles não foram. Aí ele ficou ali, a situação. Foi esperando. Por isso morreu também Um monte de menino de 2 anos. Eu de Raquel foi mais de um. Eu de Raquel chorar pelos seus filhos. Foi só um. Agora eles desobedeceram o rei, tá vendo? Como autoridades terrenas nem sempre se obedecem. Partiram por outro caminho. E tendo ele se retirado,
Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, agora vamos lá para a questão de Maria, né? Levanta-te. Olha, tendo eles se retirado, eles quem? Isso, aqueles pastorzinhos lá, né? Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Assim como apareceu quando ele foi para Maria ter Jesus Cristo, apareceu agora para ele de novo em sonhos. Disse, levanta-te, José, e toma um menino e a tua mulher, a mãe dele, Maria, e foge para o Egito. Lembra aí agora onde foi a fuga? Aí, ó. Aquilo que nós estávamos um pouco, vamos dizer assim, um pouco confusos nas colocações lá atrás, para colocar no seu devido lugar. Isso, depois que os magos saíram lá, que era para eles voltar para avisar para o rei, eles foram por outro caminho. E a partir dali agora, José agora recebe o aviso do anjo, do Senhor, e diz, olha, pega agora o menino e a mãe dele, tua esposa, e foge lá para o Egito. Foge porque ele vai vir atrás do menino. E demora-te lá até que eu te diga. Então tu vai ficar lá no Egito até que eu vou te dizer o momento que tu voltar. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha aí para aquele que ele queria matar Jesus. Então o Senhor agora avisa José em sonho. E diz, agora tu vai, foge com a mulher e a criança para que a criança não seja morta pelo esse rei. E levantando-se ele obedeceu, imediato, né? Naquele tempo ele sabia o que significava um sonho de acordo com o escrito, né? Hoje parece que a gente às vezes está sonhando uma coisa real, mas não quer acreditar, né? Então, ele pegou agora conforme o ordenado e saiu. Fugiu, né, para o Egito. E esteve lá até que a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então ele chamou do Egito o filho dele, por quê? Porque ele tinha fugido já para lá. Não é porque ele era do Egito, não. É porque ele tinha saído da terra dele, fugido, para não ser morto. Então Herodes, agora vendo que ele tinha sido iludido pelos magos, se irritou muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Olha. Ele soube o local que Jesus nasceu. Mas não soube dizer nem o dia, porque senão ele teria mandado matar só o que tinha nascido no dia X. Mas de 2 anos para baixo, em todos os seus contornos da cidade ali, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então os magos certamente passaram muitas informações para ele, né? E ele também, como muitos hoje não sabem dizer especificamente o dia que Jesus nasceu, e ele na dúvida, depois daqui a 2 anos para trás, vai mal alcançar as crianças que nasceram. Já estou bom. Aí eles disseram que foi 25 de dezembro, né? Nem o rei sabia que era de 25 de dezembro, né? Mas vamos lá. Então o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz. Desejado todas as nações, 62, 63. Se fosse acreditada as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada invejável, mas eles não acreditaram, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade de Deus. Mas como eles preferiram as suas pretensões, continuaram desinformados. Estes doutos mestres não desceriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Nunca eles iam fazer isso, né? Hoje nunca eles fazem também do mesmo jeito. Nunca eles descem para ser instruído por qualquer um outro que eles considerem que não é do meio deles. Não poderia ser, diziam que Deus os passasse por alto. Nunca. É como se ele dissesse, Deus jamais passaria nós por alto para mostrar essas verdades para eles. Não é a mesma coisa que dizem hoje? Para se comunicar com pastores ignorantes,
ou incircuncisos pagãos, que é o que eles consideravam. E a quem Deus se manifestou ali? O nascimento de seu filho? Para aqueles que eles consideravam pastores ignorantes, incircuncisos ou pagãos. E que eles, que eram os pastores que Deus tinha levantado, não ia ser passado por alto. Agora a irmã White diz, vocês poderão dizer então que a senhora, irmã White, crê que o mundo todo agora instruído está errado? E que o grupinho pobre, essencialmente minoritário, considerado um povo ignorante comum, é só o que será salvo? Cristo Triunfante, 77. Ellen White agora diz, eu respondo. Jesus esteve foi entre os humildes da terra. Até para mostrar o nascimento dele, foi entre os humildes. Não assumiu sua posição aos lados dos cultos, rabis ou soberanos. Ele nasceu e viveu como um pobre, não como um desses aí. Jesus não foi encontrado entre os potentados da terra, mas foi encontrado entre os humildes. Nunca se achou a verdade, que Jesus é a própria verdade, entre a maioria. Foi sempre encontrado entre a minoria. Toda a verdade que você quer dizer, ela é dita, mas ela é dita por uma minoria e acreditada por uma minoria. A maioria nunca ela é encontrada. Os anjos do céu não foram às escolas dos profetas, não foram entoar os seus hinos, seus cânticos lá sobre o templo, nem na sinagoga dos judeus. Mas foram aos que eram suficientemente humildes para receber a mensagem. E aqueles homens que vieram lá de fora que estava humilde para receber nessa circunstância. Os anjos cantaram as alegrias, as suas alegres novas de um Salvador que havia de nascer sobre as campinas de Belém, mas não foram nem para as igrejas, nem para o templo da época. Enquanto os grandes, os soberanos, os honrados foram deixados em trevas. Foi passado por alto. Porque estavam perfeitamente satisfeitos com sua posição e não sentiam necessidade de uma piedade maior do que aquela que possuíam. Os mestres nas escolas dos profetas, os escribas, os sacerdotes e os governadores foram os piores perseguidores de Cristo. Eram aqueles que apresentavam as mais altas pretensões de luz espiritual. Foram eles, exatamente, os que menosprezaram a Cristo, os que lhe rejeitaram e os que lhe crucificaram. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. Notou não? Grande conflito 171. O mestre divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo, eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeada superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galileia fora dirigido o chamado, como foi apresentado a mensagem para aqueles pastorzinhos lá das Campinas. Também agora os discípulos de Jesus foram chamados homens comuns, homens leigos, indoutos, mas laboriosos. Eram pescadores, mas tornaram-se pescadores de homens. Resolveram mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém, e nem mesmo iriam a Belém a ver se estas coisas eram assim. Não foram nem investigar se o que aqueles homens estavam dizendo era realmente assim.
E levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como um despertamento fanático. Isso é fanatismo. Quando alguém começa a falar certas verdades que muitos não concordam, ele diz que é fanatismo. Aí começou a rejeição de Cristo pelos sacerdotes e rabis. Daí cresceu seu orgulho e obstinação até se tornar em decidido ódio contra o Salvador. E enquanto Deus abria a porta aos gentios, estavam os chefes judeus fechando a si mesmo. Sozinho partiram os magos de Jerusalém, caíam as sombras da noite quando saíram das portas, mas para sua grande alegria viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham como os pastores recebido comunicação quanto ao humilde estado da criança. Depois da longa jornada, ficaram decepcionados com a indiferença dos chefes judeus e deixaram Jerusalém menos confiantes do que nela penetraram. Em Belém não encontraram nenhuma guarda real a proteger o recém-nascido rei. Não havia a assisti-lo nenhum dos grandes da terra. Jesus estava deitado numa manjedoura. Os pais iletrados camponeses eram seus únicos guardas. Poderiam ser aquele de quem estava escrito que havia de restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel, que seria luz para os gentios e salvação até a extremidade da terra? Uma pergunta. Desejado, página 63. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Através da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade. Mas os líderes não reconheceram. Deram-lhe o coração como a seu Salvador, apresentando então suas dádivas: ouro, incenso e mirra. Mesma página, o DTN, página 63. Por meio daqueles magos, Deus chamara a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. Mas o dia não revela, né? Suas indagações em Jerusalém, o despertar do interesse popular e o próprio ciúme de Jesus, que forçou a atenção dos sacerdotes e rabis. Dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabava de ter lugar. 64. DTN. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Nesse texto nós já falamos. Nós vamos lá para um texto da irmã Ati agora. Fechando aqui um detalhe. Aquele ato de crueldade do rei de matar as crianças foi um dos últimos que entenebreceu o reinado de Herodes. Pouco depois da matança dos inocentes, foi ele próprio obrigado a submeter-se àquela condenação que ninguém pode desviar. Teve morte terrível. É assim que acontece com as pessoas que batem contra Deus. José, que ainda se achava no Egito, foi solicitada por um anjo de Deus a voltar para a terra de Israel. Considerando Jesus como o herdeiro de Davi, José desejava estabelecer a sua residência onde? Em Belém. Mas ouvindo, porém, que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai, recebeu que o desígnio do pai contra Cristo pudesse ser executado pelo filho, que enquanto queria continuar a matar Jesus.
Então, de todos os filhos do rei Herodes, era Arquelau o que mais se lhes assemelhava em caráter. E já sua sucessão no governo fora assinalada por um tumulto em Jerusalém. E o morticínio de milhares de judeus pelas guardas romanas. Novamente foi José encaminhado para um lugar de segurança. Voltou para Nazaré, sua residência anterior. E ali por cerca de 30 anos viveu Jesus, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Olha aí, cada uma das profecias explicando os detalhes, entendeu? Desejar tradução em 66. O Lar Adventista, página 77. O dia 25 de dezembro é supostamente o dia do nascimento de Jesus Cristo, que todos comemoram, né? E sua observância tem se tornado costumeira e popular, não é assim? Isso aí que foi escrito no Lar Adventista, nós sabemos que tem sido assim. Página 77. Continua na mesma página. Entretanto, não há certeza de que se esteja guardando o verdadeiro dia do nascimento do nosso Salvador. A história não nos dá certeza absoluta disto. A Bíblia não nos informa a data precisa. Querer marcar um dia a precisão é querer forçar a barra, né? Que o que foi revelado é para nós e nossos filhos, que não foi, a Deus apenas pertence. Se o Senhor tivesse considerado este conhecimento essencial para a nossa salvação, Ele teria pronunciado através de seus profetas e apóstolos, para que pudéssemos saber tudo a respeito do assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto, o nascimento de Jesus, o dia que Ele nasceu, não foi falado nada. De que Ele nos foi ocultado por razões as mais sábias. O dia 25 de dezembro revela inúmeras contradições religiosas e sociais também. A espiritualidade do culto cristão tinha como título o nascimento do Salvador, mas na parte litúrgica, quem comandava e ministrava era o Papai Noel. Vocês podem observar esse período que é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Quem mais está no assunto aí é o Senhor de Noel, né? Agora onde tiraram isso? Em vez de falar que ele veio esse mundo, se tornou homem. O que se destaca mais desde o princípio é uma árvore enfeitada, cheia de bolinha vermelha, de laço, e o Papai Noel na frente do negócio, e Jesus Cristo num pano de fundo obscurecido. E aí é símbolo de vendas das lojas, negócios, festas, cumilância, orgias, bebedice, e Cristo a sociedade global, no mundo inteiro, por si mesma não esconde quais seriam seus reais sentimentos natalinos. A materialidade. Está aí. Mais tarde, essa data fundiu-se com o dia de Natal, 25 de dezembro, passando a se adotar também no Natal essa prática de se dar presentes às escondidas. O famoso amigo secreto. Como fazia Santa Claus, o velho Noel. Olha de onde vem. Sobre a tradicional troca de presentes, existem duas versões. Vamos ver quais as duas versões existem sobre o amigo secreto aí. Sobre seu surgimento. A primeira, de fundo religioso, diz que o menino Jesus, ao nascer, foi visitado e presenteado pelos 3 reis magos. Segundo esse site aí, www.braris.com. O mesmo site diz assim: que trilhar o caminho da manjedoura segundo a estrela guia, ao trocar presentes, as pessoas estariam repetindo a atitude dos reis. Mas lá no troca, Só doar. com aquilo que ela falou, eles só receberam. Ele era um
Ah, Cristo só recebeu o presente, ele não. Ele não, aqueles eu não sei. Tu acha? Ali eu estou citando um site. Eu tô dizendo assim, porque ele só Três recebeu. nações, uma nação só tem rei, né? Para aquele termo de três nações. Não está revelando. Diz que eles vieram do Oriente, né? Mas aqueles presentes que ele deram, irmão, acho que serviu até para a viagem que eles viajaram para frente. A segunda versão, essa é a primeira, mas tem uma segunda. Aí a gente escolhe qual versão ou se tem uma outra, não tem problema nenhum. O que a gente vê é que são tradições criadas por homens, né? A segunda versão é que teria surgido em Roma durante o mês de dezembro. Acontecia a festa da Saturnália, na qual os pagãos, é o mesmo site que dizem, na qual os pagãos saíam às ruas para festejar o deus Saturno. Músicas, bebidas, sexo dominante dominavam a festa. É o que acontece no mundo hoje. Além disso, as pessoas trocavam presentes. Agora aí sim, eles trocavam. Como forma de se confraternizar. Essas são as duas versões, né? Pois é, mas aquela primeira versão não é bíblica não, né? Não, a primeira versão é com base na Bíblia. Agora aqui está mais uma identificação é essa outra. Que é o que fazem hoje, o que foi e o que há de ser. Mas não tem base nas escrituras para fazerem isso. Quando a Igreja Católica escolheu o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus, a Saturnália foi terminantemente proibida, que era feito nesse dia. Só houve uma transferência. Mas o costume da troca de presentes foi adotado pelo cristianismo. Ou seja, a troca de presentes que eles tinham continua a troca. Não tem problema não. Muda só uma festa pagã para uma festa do cristianismo, segundo eles. Jesus de Nazaré não nasceu no dia 25 de dezembro. Horadaverdade.com. Lucas 2,18. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Com base nessa questão que eles guardavam o rebanho de noite, em parte da noite, o que acontecia de noite, se fosse no 25 de dezembro? Isto nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro, porque os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam no curral, já no mais tardar até o dia 15 de outubro. Por que eles colocavam até dia 15 de outubro, mais tardar? Para protegê-los do frio e da estação chuvosa. Do inverno pesado que tinha na época. A palavra de Deus fornece provas de que o inverno era uma estação chuvosa e muito fria, não permitindo que os pastores permanecessem ao ar livre nos campos durante a noite, nesse período. O fato dos pastores estarem com seus rebanhos ao relento, no pasto, no momento da aparição angelical, mostra que esta data era verão, de setembro para outubro. Na Judéia, o verão termina nos meados do final do mês de outubro. Pela lógica e pela ordem cronológica do tempo, o mês de dezembro é chuvoso e rigorosamente frio, impedindo até mesmo Jesus nascesse em uma manjedoura. A data de nascimento de Jesus é totalmente desconhecida por todos, e principalmente pelas autoridades e teólogos do assunto. Nós vamos concluir que a outra parte que nós poderíamos identificar com relação a datas, em outra ocasião nós poderíamos ver a própria Bíblia, quando se refere pelo menos um mês, dá para nós saber. O dia não. Mas 25 de dezembro não foi. O dia 25 de dezembro refere-se a uma data de festividade pagã Saturnália, conforme foi dito naquele outro site anterior. E Brumária, entre os dias 17 e 24 de dezembro. Olha só os dias, entre 17 e 24. Que é Brumária. Uma festa pagã. Era um mês, do dia 17 de 24 considerado um mês, né? Hã? O mês
mais curto do ano é esse dezembro. Não, era um período que eles festejavam. Fevereiro foi o mais cedo. Então eles celebravam desse período. 17 era cerca de uma semana. Celebravam-se o dia mais curto do ano. E o novo sol. Isso aí era o... Não sei também se dizer se eles tinham como um mês, acho que não. Porque só era 7 dias, uma semana só, né? Dia mais Celebravam-se o dia mais curto do ano e o novo sol. Isso aí deve ser o último livro, que isso aí se refere talvez ao 25, bora ver aqui se fala. Nestas festividades envolviam-se práticas como bebedices, orgias e rituais satânicos, pelo edito das autoridades romanas da época. Ali era uma semana, ainda bem que aqui em nossos dias é só um, né? A virada do 24. O dia 25. É. Não, aí passa o dia 25 hoje. Com a chegada de Constantino no Império Romano e sua conversão ao cristianismo, o mundo romano passa a ser cristão, aceitando o cristianismo como religião oficial. Por isso que essa mesclagem terrível. Bora concluir num texto que li. Por enquanto estamos observando alguns sites da mesma enciclopédia, Wikipédia. Aí entra a questão também, depois de mês, que a gente faz uma matemática do nascimento de João, nascimento de Jesus. Vamos concluir com o texto aqui. Já é outra versão sobre a questão dos presentes dados a uma filha de um cidadão escondido. Aqui a gente colocou muita questão de história também, sites, né? A partir desse aqui, depois a gente vai estudar a segunda parte desse assunto. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que é o pai de João Batista, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Agora, só concluindo, está sendo um comentário sobre essa questão e falar um pouquinho bem aqui sobre a questão de Zacarias. No 4º mês, Zacarias caiu por sorte tirar uma quinzena, vamos dizer assim, a última parte do mês 4, para assumir o trabalho de sacerdócio, né? E depois que ele terminou esse trabalho, aí a mulher dele, ele já era velho, a esposa dele também bem de idade, e um anjo apareceu para ele dizendo que realmente eles iam ter um filho na velhice ali, né? E ele duvidou, porque já estava velho. Aí quando ele saiu nesse 4º mês de folga, aí a mulher dele concebeu e passou 5 meses em oculto, né? E no 6º mês, o anjo aparece para Maria, falando acerca do filho dela que havia de nascer, Jesus Cristo, e que ali já havia 6 meses que a Isabel estava grávida. E a partir de então, a Maria ia passar a ter também um menino, que ali estava no ventre dela, tá? A Jesus já. A partir de então, ela passou a ir lá para a morada lá de Isabel, que era lá nos montes lá, e passou mais 3 meses com ela. Significa que possivelmente ela foi cuidar também do resguardo dela, né? Aí daria 9 meses. A Isabel, com 9 meses já para nascer o menino,
ela, Maria, estava com 3 meses já de grávida. João Batista era mais velho, 6 meses. Então é noutra ocasião que nós vamos possivelmente já dar uma explicação sobre esse tema para vocês verem como não vai cair no mês de dezembro. Vai cair longe no mês de dezembro. A própria Bíblia explicando. E aqui nós deixamos esse tema aqui para que a gente medite nele e perceba que Cristo ele é para ser adorado todos os dias, para ser lembrado todos os dias. Mas sabemos que o dia 25 não é certeza que Cristo nasceu naquele dia. Porém, a Bíblia nos dá uma referência, que dá uma diferença aí de setembro para outubro. Mas em outra ocasião a gente pode provar escrito sobre essa questão, essa profecia do nascimento de Jesus. Ninguém vai saber o dia, né? Mas pelo menos um mês dá para perceber que a Bíblia tem uma referência exata sobre a questão. Então que Deus nos abençoe, nos guarde das tradições humanas, mas nos abra os nossos olhos, o nosso entendimento para estar olhando para Cristo todos os dias. E que aproveitemos também esse momento em que o mundo festeja e que vamos aumentar mais a nossa fé nesse menino que havia de nascer, que nasceu e que cresceu, morreu por nós e subiu ao céu e está intercedendo por nós lá no Santuário Celeste. Amém?